Referência com mais de um autor. No caso de uma obra ela ter mais de um autor ou autora, então deverão ser indicados todos os autores, todas as autoras. A questão é que cada um desses autores vem separados por ponto e vírgula, ok? Vamos ver esses exemplos aqui. Então, eu tenho dois autores aqui, a Eva Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi. Então, observe como eles vieram separados, ok? Ponto e vírgula, separando os dois autores. Normalmente, a ordem dos autores segue a mesma que está na ficha catalográfica da própria obra, tá? Então, lembra que todo livro tem aquela fichinha catalográfica. Então, lá na fichinha, então você tem a ordem dos autores que aparecem ali. Vamos olhar uma ficha catalográfica? Muito bem. Nessa ficha catalográfica, nós temos aí Edson Pereira de Souza, Viviane Scalon Fachin e Fabrício Antônio Defati. Então nós temos 3 autores aí nessa obra. O que é que nós vamos fazer? Então, dê uma pausinha no vídeo. Então vocês vão montar a referência usando esses 3 autores. Vamos dar a pausa e vamos tentar? Vamos lá. Então, vamos ver como é que ficou a referência montada. Olha lá. Então eu tenho Souza Edson Pereira de, ponto e vírgula, Fachin Viviane Salom, ponto e vírgula de novo, separando mais um autor, e Delfati Fabrício Antônio. Então perceba o título do livro, o título da obra está destacado aqui em itálico. Ok? Depois a cidade em que foi publicada, que é Jundiaí. Depois a editora, Paco, e finalmente o ano de edição 2009. E assim está montada a referência, ok? Da mesma forma que a referência é simples, a questão é que agora tem mais de um autor e eles são separados por ponto e vírgula, ok? Não esqueçam. Vamos praticar? Amado Luiz Servo, Pedro Alcino Bervian e Roberto da Silva lançaram no ano de 2010 a 6ª edição do livro Metodologia Científica pela editora Pearson Prentice Hall de São Paulo. O que é que a gente vai fazer? Montar essa referência bibliográfica. Vamos lá? Então vamos dar uma pausa no vídeo e voltar depois. Então, ficou assim. Olha lá, Servo, aquele último nome. Amado Luiz, olha lá o ponto e vírgula, separando um autor do outro. Bevian Pedro Alcino, ponto e vírgula novamente, separando o autor do outro. E finalmente Silva Roberto. Metodologia Científica, 6ª edição, e aí a cidade, a editora e finalmente o ano. Fácil, a mesma sistemática da anterior. Só, lembrando, com o ponto e vírgula separando cada um dos autores. Vamos mais uma? Os professores Richard Brealey, Stuart Myers e Franklin Allen são os autores do livro Princípios de Finanças Corporativas. Essa obra, que está em sua 10ª edição, ela chega em 2013 aos leitores brasileiros por intermédio da editora AMGH de São Paulo. Então, de novo, vocês deem uma pausa aí no vídeo e vocês vão montar essa referência. Vamos ver como é que ficou? Muito bem, olha lá. Brealey Richard, ponto e vírgula, Myers Stuart, ponto e vírgula, Allen Franklin. Então aí olha o título do livro, em itálico, Princípios de Finanças Corporativas, 10ª edição, a cidade que foi publicada, a editora, separado por vírgula, e finalmente o ano de edição. Tudo bem até aqui? Olha só. Se houver muitos autores para a mesma obra, professor, mas a obra tem 4, 5, até 6 autores, é possível citar todos eles? Bom, sim, você pode citar todos eles na sua referência. Agora, há a opção de você colocar apenas o primeiro autor
ou a primeira autora da obra, acompanhado dessa expressão aqui latina, et al, que seria e outros. Né? Então veio o nome do primeiro autor acompanhado do et al. É possível, tá? É possível fazer isso. Olha o exemplo aí. Né? Então você tem a Maria Anderi, tá? Junto com outros autores, tá? Mas aí a gente destacou só o primeiro, e aí a expressão em latim et al, significando que tem outros autores, tá? O ideal é que isso aí seja numa citação, mas que lá na referência bibliográfica, né, você de fato coloque o nome de todos os autores que merecem destaque, tá certo? Então perceba, cada um desses autores aí, acompanhado da expressão et al, significando que há outros autores para essa obra, não esqueçam disso. No caso de uma obra ser formada por trabalhos de vários autores, deve-se indicar o responsável intelectual. Ou seja, então, imagina que tem um livro, então cada capítulo desse livro seja um artigo, por exemplo. Então, um daqueles autores, normalmente, ele é ou o coordenador ou o organizador daquele evento ou daquele livro, tá? Então, normalmente será este nome que vai encabeçar a referência, tá? O nome do coordenador ou organizador, e vem essa ocupação dele entre parênteses. Vamos ver como é que fica. Tá vendo lá? Então, a Rosemary Arrojo, ela foi a organizadora desse livro, é um livro sobre tradução, mas não só ela. Né? Então, outros 10 autores participaram deste livro. Só que para colocar o nome de 10 autores numa obra é cansativo. Então, ficou a primeira, que foi a pessoa que organizou o evento. A mesma coisa esse aqui de baixo, o Jean-François Chanlat. Então, ele foi o coordenador de um livro também. Então, vários outros autores participaram. Cada capítulo do livro era de um autor diferente, mas ele foi o coordenador da obra, tá? Então, nesses casos, o organizador ou o coordenador da obra é o nome dele que encabeça a lista, tá bom? No caso de obras de responsabilidade de entidades, deve-se iniciar a referência pela entidade em maiúscula, seguida pelas informações relevantes. Então, aqui é uma obra da Biblioteca Nacional. Então veja que a Biblioteca Nacional aí vem destacado em letras maiúsculas, né? Catálogos Brasileiros de Obras Raras é o título da obra. E aí vem as outras informações. Segunda edição, revista, revisada e aumentada, a cidade e depois o ano de edição. Veja que nesse caso aqui, depois da cidade, não precisa utilizar os dois pontos, porque vem sempre outras informações relevantes também, tá? Vamos ver outra. Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então eu tenho aí a NBR 6023, que são as referências bibliográficas, a cidade que foi publicada, o mês que foi publicado, agosto, e depois o ano 2002. Depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa abreviação dos meses, tá? Brasil, então quando você coloca uma lei, normalmente vem assim, ó, primeiro Brasil, depois vem a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, ok? Referências de sites, preste atenção aqui, porque hoje é muito comum as pessoas colocarem as referências de sites, né, dos sítios eletrônicos, porque muitos pesquisam pela internet ao invés de pesquisar por livros. Então, utiliza-se o nome da página como título do documento. Além dos elementos tradicionais de referência, que você já sabe, devem constar também, além do endereço eletrônico, não é só o endereço eletrônico, mas a extensão do link, tá? E o mesmo deve ser feito para arquivos de imagens, de sons, de vídeo, ou seja, o que você pegou pela internet. Vamos dar uma olhada. Então veja, a Cláudia Ribeiro, que é a autora, tá, dessa reportagem se chama Fundos de Internet têm rentabilidade negativa. Mas onde é que eu encontrei isso? Olha lá onde eu encontrei. O estado de São Paulo. Então é ele que vem em itálico ou negrito, destacado, tá? Em São Paulo, em 15 de dezembro de 2000. E aí, observe duas coisas que sempre vêm quando você estiver falando de obras que tirou da internet. Disponível em e acesso em.
Então, isso sempre tem que vir em tudo que você tirar da internet, qualquer fonte, tá? Então, disponível em, você vai colocar aqui o site, tá? O link, e o pesquisador vai clicar para conferir de fato, tá? Se a sua obra vem dali, e o acesso, né? Então, vai ter aqui o dia, o mês e o ano que você acessou, o mês assim, ó, sempre, tá? Reduzido, né? Depois a gente vê como é que faz isso, quem tem dúvida. Vamos ver outro exemplo. Universidade Federal da Bahia, Estatuto da UFBA. Então, olha de onde foi retirado isso, né? Então, disponível em. Então, tá aí o link para quem quiser clicar e vai direto para a obra. Agora, e o acesso também. Quando é que eu acessei essa informação? Então, eu tenho que disponibilizar isso aí, ok? Olha aqui. Mais um, tá? O Monto Wagner Ricardo, né? E só Gaiar Maricleide, né? Na verdade é Wagner Ricardo Montor e Maricleide só Gaiar. Lembrando que aquele último sobrenome é o que vem primeiro, né? Então, insetos como biofábricas de proteínas humanas, isso foi retirado da revista Ciência Hoje, tá? Então vem aí a cidade, o volume, o número, as páginas, não é? Em que eu encontro isso, o mês e ano. Mas está lá, ó, disponível em e acesso em. Essas duas informações são obrigatórias para as referências que eu tirei da internet. Não esqueçam, tá? E os trabalhos acadêmicos? Quando você vai fazer referência de um trabalho acadêmico, a mesma coisa, você tem que colocar todas as informações relevantes. Agora, além dessas informações que são comuns nas referências, não esqueça que tem que colocar a quantidade de folhas que o trabalho tem e qual é o tipo de trabalho, se é uma monografia, se é uma dissertação ou se é uma tese. Olha um exemplo. Isso aqui foi o meu trabalho, tá? Então perceba, era o Nildo Ferreira do Carmo, mas olha lá, Carmo era o Nildo Ferreira. Tradução, diferentes tipos e conceitos. Foi de 2004, com 32 folhas, foi uma monografia, tá? Porque foi especialização em tradução. E aí de onde ela vem? O Departamento de Letras da UFPE, na cidade de Recife. Então você tem que trazer a quantidade de folhas, tá? Desse trabalho e o tipo de trabalho, se é monografia, dissertação ou tese, tá? Ok, professor. E se eu tiver que citar capítulo de livros, porque o que é que acontece? Eu tenho a obra em minhas mãos, mas eu não li o livro inteiro. Eu li um capítulo de um livro, por exemplo. Como é que eu vou citar isso? Então vamos lá. Então veja, você está lá com o livro do Henri Levy-Brough, tá? Os fatores da evolução do direito. Tá, mas eu não li o livro inteiro. Eu só li um capítulo, e nesse capítulo aí, tá certo? Então, ó, vem sempre essa expressão aqui, ó, em, ó, tá certo? Então, esse livro que você leu, tá? Aqui o livro que você leu, e aqui, ó, perdão, o capítulo que você leu, ele está aqui neste livro aqui, ok? E aí as referências normais, a segunda edição, que é de São Paulo, tá? E, lembre-se bem, você tem que colocar nesse caso também as páginas, tá? Que você leu, as páginas de onde vem aquela parte do livro que você leu. Olha um outro exemplo. Tá? Então, olha aqui o in. Tá? Então, esse in aqui, ó, mostrando que o que você leu não foi o livro inteiro, mas apenas o capítulo daquele livro, tá certo? E aqui, ó, citando as páginas em que esse capítulo se encontra dentro deste livro, ok? Bom, então depois eu passo para vocês um exercício com outras atividades. Um abraço a todos.